Graça e paz, irmãos. Vamos iniciar mais uma sala de estar com Deus, mais um culto de louvor e adoração ao nosso Pai, amém? Vamos orar nesse momento para iniciarmos o nosso culto. Senhor, obrigada, Pai, por mais um dia estarmos diante de Ti, debaixo da Sua graça e da Sua proteção. Obrigada, Senhor, porque o Senhor sonda os nossos corações, o Senhor nos conhece, o único que conhece todo o nosso ser, que sabe de todas as coisas. E diante de Ti, Pai, não precisamos ter vergonha do que somos, porque o Senhor já nos perdoou e porque o Senhor conhece as nossas limitações, os nossos defeitos. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e molda, Senhor, nosso coração conforme a Tua vontade. Que nós possamos estar abertos, Pai, para essa mudança que o Senhor deseja fazer em nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, irmãos. Vamos iniciar cantando o Sonda-me, Senhor. O Senhor é o único que conhece todo o nosso caminho, toda a nossa vida e todo o nosso coração. Quebranta o meu
Que o Senhor nos use a cada momento do nosso dia, para que nós possamos refletir realmente a graça que o Senhor nos deu, o amor que Ele demonstrou por nós na cruz. Amém?
nas promessas do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos cantar. Para cumprir as suas promessas, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. Amém? E para finalizar, vamos declarar o nosso amor ao nosso Senhor, nosso Salvador.
sabemos, Senhor, que aquele que te busca e aquele que clama a Ti, ele nunca será descartado, Senhor, se ele estiver com o coração quebrantado diante da Tua presença. Muito obrigada, Pai, porque nós te amamos, Senhor é nosso Salvador, e é o único, Senhor, que temos em nossas vidas, o único fiel, o único que está conosco em todos os momentos, e sabemos que só contigo nós podemos contar realmente. Fica conosco, Senhor, no decorrer deste culto. Abençoa, Senhor, a pessoa que trará a sua mensagem, quebranta os nossos corações. Abra os nossos ouvidos, Senhor, que como o pastor pregou essa semana, Senhor, no Desafio 365, que nós não sejamos insensíveis com a sua palavra, mas que realmente o Senhor quebre, Senhor, todo o nosso coração de pedra, para que possamos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer essa noite, corrigir os nossos erros e alimentar a nossa alma. Esperamos, Senhor, o seu recado, Pai, e estamos aqui para te ouvir e para te louvar e te agradecer por tudo que tens feito em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Graça e paz, irmãos, ótima noite para todos. Estamos novamente juntos. É verdade que virtualmente, cada um no seu local, cada um aí no seu quarto, na sua sala, mas estamos virtualmente juntos e no mesmo espírito, louvando a Deus, adorando o seu santo nome e prestando o culto que é devido ao nosso Pai. Mais uma noite o Senhor nos dá a oportunidade de nos reunirmos como igreja nessa sala de estar com Deus. Espero que você já tenha louvado com todo o seu coração e agora vamos preparando o nosso coração para ouvir e entender o que o Senhor Deus quer e o que Ele tem para a nossa vida. Fazemos isso por meio da sua palavra. Mas antes da mensagem, vamos ler um pedacinho do Salmos 18. Salmos 18, de 30 a 33. É um salmo lindo. Nós só vamos ler aí poucos versículos, mas é um salmo maravilhoso. Leiamos. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos os que nele confiam. Porque quem é Deus senão o nosso Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como os das servas e põe-me nas minhas alturas. Olha que lindo, irmãos. O caminho de Deus, ele é perfeito. A palavra do Senhor, ela é provada. A palavra do Senhor se cumpre, irmãos. Não duvidem disso. Nosso Deus é o escudo, é o nosso escudo em que nós confiamos. Nosso Deus é o único Deus, Deus verdadeiro. Ele nos dá força, Ele nos coloca num bom caminho. Ele nos coloca, nos lugares de segurança e de proteção. Salmos maravilhosos de adoração ao nosso Deus. Neste momento vamos orar, vamos preparar o nosso coração. Deus Santo, obrigado, ó Pai, porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor está conosco em todos os momentos. Nesta noite, ó Pai, que a sua palavra fale ao nosso coração, Pai eterno. Nessa noite, ó Pai, que a sua palavra ela se revele a nós, que possamos entender a sua vontade, que possamos praticar, ouvir a sua voz, ó Pai. Que estejamos todos com os ouvidos atentos, com o coração aberto, ó Pai, para meditar em Ti. E busquemos sempre fazer a sua vontade, te obedecer, ó Pai. Que a nossa vida seja uma vida de gratidão a Ti. Que nós deixemos de lado o nosso eu, que nós deixemos de lado o nosso querer, ó Pai. E que, Senhor, nós façamos sempre o que é bom diante dos Seus olhos. Senhor, que for falado, que seja para a edificação da sua igreja, ó Pai. Venha do seu coração para o seu povo. Que não seja entendimento humano, ó Pai, mas que venha de Ti para nos fortalecer.
Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém, irmãos. Vamos meditar na palavra do nosso Deus. Vamos falar sobre fazer a vontade de Deus. O texto base é lá em Lucas 22, de 39 a 46. Seja feita a sua vontade. Me acompanhe na leitura, irmãos. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Lucas 22, de 39 a 46. Esse é um texto muito conhecido, né, irmãos? Nós, vira e mexe, citamos esse texto, nós lemos essa passagem, todos nós conhecemos muito bem. E eu quero destacar aqui no contexto que Jesus se apresentava. Jesus estava se preparando aí para se entregar, se preparando para todo o sofrimento, estava se preparando para todo o açoite, se preparando para a morte. Isso daqui aconteceu horas antes, né? Pouco tempo antes de começar aí todo o martírio do nosso Salvador, no nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus, ele tem um grande desafio pela frente dele. Jesus aqui nós podemos ver a humanidade dele falando alto, né? Jesus é 100% Deus, mas ele também é 100% homem. Então esse Jesus que é Deus, mas que na sua humanidade, ele sabia o que o esperava. Ele sabia todos os desafios que ele iria enfrentar. Ele sabia a dor imensa por que passaria até chegar no momento da sua morte. Ele tinha total ciência do escárnio que sofreria, de toda a humilhação que estava por vir. Então, com o espírito ali abalado, Jesus ele vai orar. Ele chama os discípulos e ele vai orar. O foco aqui não é nem os discípulos, né, estarem dormindo, os discípulos estarem perdidos. Não, o foco aqui realmente é momentos antes de Jesus. Imaginem e tentem se colocar no lugar aí de Jesus. Jesus pensa, vem um grande desafio pela minha frente, eu estou aqui numa situação que é uma situação que não tem saída, é uma situação por qual eu vou ter que passar. Então Jesus ele vai e ele busca ali ser fortalecido por meio da oração. E o primeiro ponto que nós tiramos desse texto é justamente esse. Nós, nos momentos mais difíceis, irmãos, nós precisamos buscar a Deus com todo o nosso coração. Naqueles momentos onde nós não vemos saída e nós não enxergamos saída, nós precisamos buscar a Deus e colocar, né, a situação nas mãos de Deus. E Jesus ele faz dessa forma. E é muito interessante a oração que Jesus faz, porque, irmãos, é óbvio que essa seria uma oração que não seria atendida. Eu não me imagino passar pela cabeça de Jesus que Deus, o Pai, falaria: não, Jesus, tudo bem, vejo que você vai passar por tamanha dificuldade, então não passará mais pela cruz.
Era uma situação que não era possível, estava decretada por Deus. Podemos acompanhar nos proféticos que o Filho Santo viria a essa terra e seria humilhado, passaria por toda a dificuldade e teria uma morte terrível para a salvação do povo escolhido de Deus. Mas mesmo assim, Jesus se coloca na presença do Pai e ele ora ao Pai. Então ele se afastou deles, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Em meio a toda essa dificuldade, em meio a toda essa situação por qual Jesus passa, o nosso Salvador ainda nos deixa um grande exemplo de como nós devemos agir. Olha as palavras de Jesus. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Primeiro ponto dessa frase. Jesus deixa muito claro que a vontade do Pai vai se realizar na sua vida, não importando a sua própria vontade. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus ele se aproxima e ele entra na presença do Deus Pai, ajoelhado, orando, mas de forma humilde, como sempre, esvaziando-se da sua glória. Ele fala, Pai, eu estou aqui à sua disposição. Pai, a minha vontade não é passar por toda essa dor, por todo esse sofrimento, por toda essa humilhação. A minha vontade é fazer o que o Senhor espera que eu faça. Por isso, Pai, eu estou orando a Ti. Mas seja feita a Tua vontade, não a minha vontade. É aqui um grande exemplo que Jesus nos dá. Então, primeiro, na situação de dificuldade, devemos nos ajoelhar na presença de Deus. Devemos nos inclinar, nos derramar na sua presença, quebrantar o nosso coração. E em segundo, devemos colocar a vontade de Deus sempre à frente. E convenhamos, irmãos, não há ninguém neste mundo que passou, que passa ou que passará por uma dificuldade tão grande, tão tremenda como o nosso Senhor Jesus Cristo passou. Isso é verdade, isso é fato. Ninguém aqui foi chamado para ser crucificado, para sofrer. Tivemos, sim, no passado, muitos cristãos que morreram em nome de Cristo, mas nada se compara ao que Jesus fez por nós. Nada se compara ao abrir mão da sua glória e todo o sofrimento que foi passado por nós. Então, o segundo ponto que nós devemos ter na nossa mente, irmãos, a nossa vida, a partir do momento que somos tocados pelo Espírito de Deus, ela não pertence mais a nós. A vontade de Deus deve prevalecer sobre a nossa vontade. O que Deus espera que façamos é que nós façamos a sua vontade. Não importa o que eu quero, não importa o que você quer, não importa o que eu acho, o que você acha, não importa como nós desenhamos a nossa vida. Importa o que Deus espera de nós. Importa cumprirmos a nossa missão. Importa cumprirmos o nosso chamado, o nosso propósito. Importa frutificarmos, importa pregarmos a palavra em todo o tempo, importa darmos bom testemunho. Importa colocarmos tudo que é espiritual acima do que é material. Importa colocarmos Deus sempre em primeiro lugar. Importa a vontade de Deus na nossa vida. Essa semana eu estava conversando com uma missionária e ela viu uma entrevista de um satanista. E ele fala assim, né? Ele perguntam para ele, quem que é Jesus para você? E aí ele já vai no meio, ele fala, aqui nós não falamos de Jesus, aqui nós adoramos o diabo. E nós adoramos o diabo porque o diabo ele deixa nós fazermos o que nós quisermos.
E Deus, ele quer que nós façamos o que ele quer. Esse satanista, ele tem razão nesse sentido, sabia, irmãos? Porque Deus, ele é o Criador. Então nós devemos fazer, sim, o que ele quer. E o grande mal do mundo, o pecado, ele se apoderou do nosso sangue. Porque o homem quis fazer o que dava na telha dele. O homem falou assim, não importa a vontade de Deus, importa a minha vontade. O diabo, ele vai e ele seduz o homem para que o homem ignore a vontade de Deus. Por isso o homem entra em rebelião com o Criador. E nós vemos, isso é tão forte, e no nosso dia a dia é uma luta muito grande, porque nós, no final, queremos fazer a nossa vontade. Por que Jesus deixa esse exemplo de oração? Porque com certeza ele sabe que no final o ser humano é inclinado para o mal, é inclinado para fazer o que é do seu próprio interesse. Mas você que é transformado pelo Santo Espírito de Deus, você precisa aniquilar o seu próprio interesse, você precisa aniquilar a sua vontade, a má vontade do seu coração e fazer a vontade de Deus. Diariamente, irmãos, nós precisamos abrir aí os nossos olhos e precisamos, Pai, mais um dia na minha vida, onde, por favor, seja feita a sua vontade e não a minha. Pai, mais um dia na minha vida que o Senhor precisa me fortalecer para que eu me esvazie do meu ego, do meu querer e pratique a sua vontade. Como diz Jesus, nós devemos repetir diariamente: Pai, afasta de mim, se quiseres, afasta, mas não seja feita a minha vontade. Irmãos, Deus não pede nada que é minimamente comparável com o que ele pediu para Jesus, o que ele ordenou a Jesus. O fardo que nós levamos é um fardo muitíssimo mais leve. E não só isso. O que Deus pede para nós é para o nosso próprio bem, é para a nossa vida, é para a nossa salvação. Mas, irmãos, vamos marcar no nosso coração esse posicionamento de Jesus e sejamos imitadores de Jesus diariamente, falando: Pai, seja feita a sua vontade. Olha que interessante, quando Jesus se coloca dessa forma obediente, na presença de Deus Pai, apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. E esse é outro ponto, irmãos. Nosso terceiro ponto da noite. Quando nós nos colocamos na presença de Deus com sinceridade, nos colocamos na presença de Deus com todo o nosso coração, com transparência, quando nós queremos segui-lo em gratidão, em amor, o próprio Senhor nos fortalece por meio do seu Santo Espírito. E aqui no caso de Jesus, então, vem um anjo e ali ajudava Jesus, fortalecia Jesus naquele momento tão difícil. Por nós mesmos, nós estaríamos perdidos, irmãos. Se dependêssemos da nossa própria força para fazer a vontade de Deus, nós estaríamos derrotados. Como nós lemos aqui nos Salmos, o Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor nos mantém nos seus caminhos. O Senhor é conosco. Mas Deus espera que nós nos coloquemos à sua disposição. Deus espera que nós nos humilhemos na sua presença e que falemos: Pai, pela minha própria vontade, pela minha própria força, eu não sou capaz de te obedecer. Eu não sou capaz de abrir mão do meu eu, do meu querer. Mas me fortaleça e me ajude. E aí o Senhor abre as portas, assim como ele fez com Jesus. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. E o seu suor era como gotas de sangue que caíam do chão. Muito interessante, porque a ciência já comprova. E o ser humano, ele num estado de estresse muito grande, o ser humano num estado de pressão muito grande,
Pode acontecer sim do choro, né? Chorar sangue, né? Porque os vasos que nós temos nos olhos se dilatam e começa a vazar sangue. Isso daqui demonstra como era o estado de Jesus nessa hora. Era um estado intenso, como diz a palavra, de uma angústia intensa, uma tensão máxima, onde o seu suor então começa a virar sangue, né? Seus vasos se dilatam e sangue começa a escorrer pelos seus olhos. Então Jesus aqui, ele estava num momento de profunda angústia, de profunda aí, né, tristeza, amargura, uma pressão enorme. E Deus envia o anjo para que o fortaleça, para que ele possa seguir o caminho que é devido. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Ele pergunta: por que estão dormindo? Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Irmãos, vamos ter na nossa mente que a vontade de Deus, ela é perfeita, é melhor para a nossa vida. Vamos nos colocar sempre na presença de Deus, sempre nos dispondo a fazer a vontade do Pai. Mesmo nos momentos da mais profunda angústia, da mais profunda dificuldade. Oremos a Deus como Jesus orou, como ele falou, né? Fiquem atentos, vamos ficar atentos. Vamos andar, irmãos, sempre com as nossas proteções aí no nível mais alto. Porque o diabo ele anda assim ao nosso redor. Se possível fosse, ele nos atacaria. Mas graças a Deus que nos protege e que nos dá vitória. Quando o seu coração quiser te levar por um caminho que não é o caminho correto, aquele caminho que aparentemente é mais fácil, pensa, medita, reflita, fala: Pai, me dê força para que eu não caia nessa tentação. Me mantenha cheio do seu Santo Espírito para que eu faça a sua vontade, porque no final nós queremos fazer a vontade de Deus na nossa vida. Que o nosso coração não nos engane, irmãos. Como diz o sábio, o coração do homem é enganoso. Que o nosso coração não nos engane. Que nós fiquemos firmados na palavra da verdade, que é a palavra de vida. Que não nos desviemos, não desviemos o nosso olhar. Que as distrações do mundo não nos atinjam. Olhemos sempre o caminho que nós devemos caminhar. Porque esse caminho é o caminho de paz, é o caminho de vida. Se colocarmos, irmãos, a vontade de Deus sempre à frente, o nosso caminho será bom. A nossa vida será uma vida de paz, uma vida de alegria que excede todo entendimento. Colocando a vontade de Deus à frente, nós vamos cumprir o que o Senhor espera para a nossa vida. Vamos deixar a nossa vontade de lado. Vamos exterminar o nosso eu, exterminar o nosso orgulho. E sigamos e prossigamos em fazer e cumprir a vontade do nosso Pai. Senhor, seja feita a sua vontade. Amém, irmãos? Vamos orar. Deus, obrigado pela sua palavra. A palavra, Senhor, que fala profundamente ao nosso coração. Nós muitas vezes vivemos a nossa vida, ó Pai, querendo fazer o que nos agrada, querendo alegrar ao nosso coração. Nós somos dominados pelo nosso olhar que muitas vezes é ruim, ó Pai. Esse olhar que gera a cobiça, gera o orgulho. E nós não nos dedicamos, Senhor, a entender e fazer a sua vontade. Senhor, nos fortaleça na sua presença, nos fortaleça na comunhão contigo, para que sigamos a sua perfeita vontade em nossa vida, ó Pai. Que não olhemos para a direita, que não olhemos para a esquerda, ó Pai, que sigamos a Jesus Cristo, o nosso Salvador, que sejamos imitadores do nosso Salvador, sempre colocando o seu querer à frente em nossa vida, ó Pai. Sabemos que sozinhos, ó Pai, não conseguiremos, somos fracos. Humanamente, Senhor,
somos derrotados, mas estamos selados, Senhor, e cheios do Seu Santo Espírito para cumprirmos a nossa missão e alegrarmos o Seu coração, ó Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a consolação, a paz, o cuidado do Santo Espírito, esteja com todos os nossos irmãos que estão aqui virtualmente reunidos, esteja com todos os nossos irmãos que estão espalhados pela face da terra, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém, irmãos. Palavra maravilhosa para a nossa vida. E façamos sempre a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que estejamos em comunhão profunda com Ele, em obediência, sempre com o coração grato. Vamos ser gratos a Deus em todos os momentos. Você aí que está no desafio 365, mantenha-se firme. Vamos passo a passo do nosso desafio. Vamos participar aí das leituras do meio-dia, da oração das 21h20. Vamos juntos, cumprindo o propósito. Vamos frutificar. Está na hora de frutificarmos para a honra e glória do nosso Deus. Os irmãos já sabem, agora em julho nós não temos a escola bíblica dominical. Estamos de férias, mas o nosso culto normal, 17h30 no domingo. Então vamos todos cultuar, vamos chamar os visitantes, vamos apresentar palavra de vida para o nosso próximo. Cumpramos o nosso propósito, cumpramos a nossa missão. Tudo para a honra e glória do nosso Deus. Fiquemos todos então com a santa paz. Shalom.